bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia e recheado de informações. Vou apresentar para vocês 5 crias da base que estão muito bem e devem ter alguma possibilidade de jogar no profissional ano que vem após disputar a Taça São Paulo. Vamos falar da Sempre Vasco, protocolando uma carta aí na Secretaria do Vasco, querendo mais explicações de Jorge Salgado. E também, o Vasco acaba de se despedir oficialmente do volante Rômulo e ele não irá jogar no Vasco na temporada de 2022. Essas e outras informações você vai ficar sabendo depois que a vinheta rodar. Passada a nossa vinheta, eu vou pedir para tu deixar o like aí que me ajuda bastante. E também, se tu for novo aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Se inscreve lá no Futebolaço Podcast e também no corte do Futebolaço Podcast. Essa semana temos entrevistados aí bem da hora e eu vou revelar para vocês em breve quem são os nomes. Bom, a parada é a seguinte, vamos falar das nossas categorias de base, porque o Vasco pode ter 5 ótimos reforços do time de base para a temporada de 2022. O GE levantou uma lista de jogadores que muito provavelmente, pelo menos, vão jogar a Taça São Paulo e devem ter oportunidades no Vasco, pelo menos no Campeonato Carioca. E os nomes são os seguintes: a maior promessa da categoria de base do Vasco hoje chama-se Andrei Santos. Eu já venho falando do Andrei Santos aqui, há muito tempo. Inclusive, ele estreou no profissional no último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Aquele jogo lá contra o Londrina, que a vaca já tinha ido pro brejo, o Vasco estava só cumprindo tabela. Ele entrou na segunda etapa. Andrei Santos, recentemente, foi vice-campeão da Revelations Cup com a seleção brasileira, sendo volante titular e capitão da seleção brasileira. Ele também foi vice-campeão brasileiro no Sub-17 contra o Flamengo, aquele jogo que em São Januário o Vasco abriu 3-1 e aí deu mole no jogo de volta, lá em Volta Redonda, naquela chuva toda, e tomou um 4-1 e acabou deixando escorrer pela mão o título do Brasileiro Sub-17. O jogador faz praticamente todas as funções de meio, joga de primeiro volante, segundo volante e sabe também jogar de meia armador. Inclusive nesse time Sub-17 do Vasco, que ele já estava no Sub-20 e desceu para o Sub-17 para poder ajudar na competição na reta final, ele jogou numa espécie ali de camisa 10. Apesar de portar 8, é a camisa que ele gosta de vestir, ele fazia essa função aí mais adiantada. Outro jogador também muito badalado na base do Vasco é o Eric Marcos, jogador que também joga na seleção brasileira de base. Ele inclusive faz um gol de falta muito bonito contra o Flamengo nessa final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele já tem 11 partidas na equipe Sub-20 do Vasco, apesar de até o final do ano ter idade ainda de Sub-17. Ele joga mais aberto pela ponta, mas também joga de armador. Inclusive nesse time de Sub-17 do Vasco, que eu falei que fez a final contra o Flamengo, ele era o nosso camisa 10. O mais velho dessa lista aí, completa 18 anos agora no mês de dezembro, é o Marlon Gomes. O Marlon Gomes chama a atenção pela sua facilidade de dar o passe e colocar os companheiros na cara do gol, o famoso garçom. Assim como o Andrei Santos, ele foi convocado pela seleção brasileira e disputou a Revelations Cup, o mais velho dessa lista que eu acabei de citar. O Lucas Eduardo, que eu falei para vocês também quase agora, é um segundo volante, um jogador alto, tem passada larga, bom passe, marcação muito em cima, é um jogador muito interessante. Gosto muito desse jogador. E para finalizar, a gente vai falar agora aí do zagueiro Vitão. O Vitão é muito bom jogador, é o capitão do time Sub-17 do Vasco, que inclusive está fazendo a final do Campeonato Carioca Sub-17. Apesar de muito novo ainda com idade de Sub-17, também já tem partidas pela equipe Sub-20. Esses 5 jogadores que eu acabei de citar para vocês devem disputar a Taça São Paulo e, passado a Taça São Paulo, que ocorre agora no mês de janeiro, devem receber oportunidades na equipe principal, principalmente agora no estadual. Um jogador que eu diria que é praticamente certo de integrar com certeza a equipe profissional do Vasco é o Andrei Santos, que eu disse para vocês que hoje é a maior promessa das categorias de base do Vasco. Os outros jogadores, eu não sei se já vão ter oportunidade logo de cara. O Andrei, eu tenho certeza
que irá ter oportunidade. O Vitão, que eu citei no final, ele é zagueiro. Enfim, vamos torcer para que os moleques consigam fazer uma campanha bacana na Taça São Paulo e que possam envergar a camisa do Vasco muito bem na temporada de 2022. Você conhecia ou conhece algum desses jogadores e qual deles você coloca mais fé? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos trazer para vocês agora atualizações sobre o volante Rômulo. Ele não irá ficar no Vasco da Gama. Mas antes, rapidinho, você me acompanha aqui todo santo dia porque você gosta de ficar bem informado, não é bem verdade? Eu vou te trazer um super amigo meu que me ajuda todo santo dia. Quem você tá falando, Dieguinho? A OneFootball. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se liga em todos os serviços que ela te dá de graça. Baixando o OneFootball, você tem notícias do futebol brasileiro, sul-americano, europeu e ainda pode ver todos os jogos do campeonato alemão. O time do Bayern é uma máquina, o Lewandowski aí concorreu a prêmio de melhor do mundo. Tem aqui, ó, o Haaland fazendo gol pra caramba no Borussia. Tá com saudade aí do menino Paulinho? Você pode ver os jogos dele no Bayer Leverkusen. E o mais bacana, você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí, toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, a situação do Rômulo é a seguinte. O Vasco, através da sua assessoria de imprensa, publicou uma nota hoje informando que o Rômulo não terá o seu contrato renovado para a temporada de 2022. Eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Vasco se despedindo do volante. O Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nesta segunda-feira que o volante Rômulo não fará parte do elenco profissional na temporada de 2022. O contrato, que termina no próximo dia 31 de dezembro, não será renovado. Campeão da Copa do Brasil de 2011, Rômulo retornou aos Gigantes da Colina no início do ano e disputou 21 jogos ao longo da temporada. Somando com a sua primeira passagem entre os anos de 2009 e 2010, o experiente jogador se despede de São Januário com 127 partidas e 8 gols marcados. O Vasco da Gama agradece Rômulo por ter honrado a camisa Cruz Maltina durante todos esses anos e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Bom, galera, eu particularmente falo do Rômulo com uma certa tristeza. Eu tinha um carinho muito grande pelo Rômulo e continuo tendo um carinho pelo Rômulo pela passagem dele de 2010 a 2012. Foi um jogador que teve uma passagem realmente muito marcante. É um jogador grandioso e, infelizmente, por lesão, depois que o Rômulo teve o grave problema dele no joelho, ele não foi mais o mesmo jogador. O Rômulo, inclusive, chegou à seleção brasileira. É um daqueles últimos primeiros volantes que você via que tinha uma pegada muito interessante. E o Rômulo, apesar de ser esse jogador de pegada forte, não era um jogador violento, era um jogador bom no jogo aéreo, fazia bastante gols e sabia sair jogando muito bem. Então, a seleção brasileira, o futebol brasileiro, de uma maneira geral, infelizmente, perdeu um grande jogador. Assim como o Alan vem muitos e muitos anos jogando já na seleção brasileira, o Rômulo poderia estar procurando um espaço ali nessa função, que joga o Fred, Casimiro e outros volantes. Se ele seria convocado com frequência, a gente não sabe, mas potencial o Rômulo tinha muito. Infelizmente, a lesão dele de joelho impossibilitou que ele voltasse a jogar naquele mais alto nível. Foi titular muito tempo no Spartak de Moscou, depois o Flamengo o comprou, não conseguiu jogar por lá, teve no Grêmio, foi para a China e retornou ao Vasco. Tenho um carinho muito grande pelo jogador e desejo toda a sorte e sucesso do mundo na sua nova empreitada, mas realmente não foi bacana a última passagem do Rômulo na camisa do Vasco. Bom, vamos falar agora da parte política do Vasco aí, que continua pegando fogo. A Sempre Vasco protocolou uma carta na secretaria pedindo o Conselho Deliberativo para que convoque uma reunião para que Jorge Salgado dê mais explicações do que vem acontecendo no Departamento de Futebol do Vasco. E eu vou ler para vocês agora os motivos citados pela Sempre Vasco para convocar essa reunião. Considerando a manutenção do Clube de Regatas Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, os diversos prejuízos institucionais e financeiros ao clube decorrentes da não conquista do acesso à Série A do Brasileirão em 2022, na condição de membros do Conselho Deliberativo, no uso da competência do artigo 76, inciso 2 do Estatuto Social, solicitamos a convocação dos membros do Conselho Deliberativo para se reunirem extraordinariamente, em data e hora a ser definida pelo presidente desse conselho,
respeitando os termos do artigo 78, para que o presidente da diretoria administrativa, senhor Jorge Salgado, preste esclarecimentos sobre: primeiro, os motivos que levaram o Vasco, apesar de ter a maior folha salarial da Série B, não conseguir o acesso para a Série A pela primeira vez na história. Segundo, o não cumprimento da promessa de um futebol arte vencedor registrado na sua declaração de compromissos. Terceiro, o porquê do planejamento do futebol realizado posteriormente ao rebaixamento e de forma centralizada pela presidência, desrespeitando promessa de campanha. Não fez time figurar em rodada nenhuma no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. 4. Razões da não efetivação do projeto de profissionalização em todas as áreas do clube. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à tarde eu chego aí com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like, é importante. Se for novo, se inscreve aí rapidinho e de graça. Ativa o sininho das notificações bem do lado também, porque só assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? Peço também, se você gosta do meu trabalho, se inscreve lá no Futebolaço Podcast. Essa semana terão mais 2 entrevistas e você também se inscreve lá no Cortes do Futebolaço Podcast, que os melhores momentos da nossa resenha eu coloco por lá, beleza? Vou encerrando minha participação por aqui e logo mais eu volto. Valeu, fui!